Se você olhou aí, talvez você viu algumas coisas diferentes, talvez procurou, olhou para o lugarzinho que o pastor Marcelo sempre fica. E hoje, ele estava aqui conosco hoje na EBD, mas pela manhã agora ele foi pregar numa igreja, então ele não está aqui conosco. Pastor Marcelo Santiago, né? Aí o pastor Marcelo Ramos está em São Paulo, dando aula num seminário, e pastor Daniel Cook, como os irmãos sabem, ele está nos Estados Unidos com Carol, com os filhos, os netos, as igrejas lá, a missão. E vamos embora, né? Final de ano se iniciando. Estamos aí na reta final do nosso ano de 2025. E com o final do ano, talvez você esteja pensando, né, em algo para mudar. Quantos aqui tem algo que você sabe que você gostaria de mudar? Talvez um hábito, um comportamento ou um padrão? Acho que a maioria, né? A maioria pensa, pô, poderia mudar aquilo, ou poderia mudar isso. Obrigado, Sam. E final de ano chegando, é inevitável. Janeiro, ou dezembro ali, lá para o dia 30, 31, janeiro 1, a dia 5 ali, vou fazer as minhas metas. Esse ano vai ser o ano diferente. Eu vou começar X, Y, Z, e vou planejar aquilo. Mas antes do planejamento, a gente acaba olhando para trás. Então, dezembro começa a chegar e você começa a olhar para o seu ano de 2025. E quando a gente olha, talvez algumas coisas doem no nosso coração, né? Porque a gente corre, a gente acorda cedo, a gente procura fazer as coisas o melhor possível, trabalha, estuda, tenta sobreviver e só passou mais um ano. Já estamos em 23 de novembro. Loucura, né? Pensar isso. E aí você olha, início do mês, 2 anos de igreja, e fala, caramba, 2 anos de igreja já. E o tempo vai passando, e quando você vê, já virou dezembro outra vez, e aí é janeiro de novo, e depois já estamos em dezembro de 2026, e é aí que muitos fazem as suas promessas. Ah, não, ano que vem eu começo, 2026 vai ser o meu ano que vem eu me converto, ano que vem eu entrego a minha vida ao Senhor, mas esse ano aqui não dá mais tempo, faltam 5 semanas aí, eu não consigo fazer mais nada, então vou deixar para o ano que vem. Só que esse ano que vem eu mudo, está desde 2010, talvez. Não, 2011 vai ser o meu ano. 2012 vai ser meu ano e nada. 2013 vai ser meu ano, nada. Então, 2025 e o ano não chegou. Mas a verdade é que, às vezes, a gente busca isso, só que tem um problema, meus queridos. Eita, sou eu aqui? Acho que não, né? A esperança, ela não muda ninguém. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Não vai mudar. O desejo também não transforma ninguém, não transforma nem eu, nem você. Então, nem a esperança, nem o desejo. Mas sim, os nossos hábitos, eles nos transformam. Os nossos hábitos são aquilo que vão nos manter constantes. Os nossos hábitos são aqueles que nos formam e nos capacitam a continuar. E uma prova disso é muito simples. Se eu te perguntar o que você fez na quarta-feira de manhã, você lembraria? Talvez você não lembraria, tipo, tintim por tintim, mas eu tenho certeza que você lembraria, porque o que você fez na quarta de manhã foi o que você fez na terça de manhã, que muito provavelmente foi o que você fez na segunda de manhã. E se bobear, foi o que você fez na sexta e na quinta, porque o alarme tocou e você levantou. Ou se você não levantou, você foi e apertou o botão soneca. E provavelmente se você apertou o botão soneca, ou se você levantou, você fez isso nos outros dias também. E aí você levanta, você talvez vai no banheiro. Vai no banheiro, depois já pega o celular. Alguns para ver WhatsApp, Instagram, ligação, enfim, enquanto outros vão ler o versículo do dia ali, começar o seu dia na palavra. Mas já temos umas 3 rotinas aí, né? Tocou o alarme, levantou, ou tocou o alarme, apertou o botão soneca. Depois foi, levantou no banheiro, celular, e aí talvez você já vai e faz o seu café, que muito provavelmente foi o mesmo do dia anterior, e que talvez foi o mesmo de hoje. O meu mesmo foi um cuscuzinho com ovo e um cafezinho preto, que foi o de quarta, que foi o de terça. E aí depois você toma o seu café, você vai e pega, se você pega ônibus, você sai da sua casa, vai para a sua mesma parada, a minha na Rui Barbosa, ali na frente da Casa dos Frios, você encontra as mesmas pessoas, e você pega aquele mesmo ônibus, o meu é o Príncipe 522, aquele que vai para a prefeitura, e você encontra o mesmo motorista, que no meu caso ou é o Borges ou é o Marcelo. E aí quando você encontra ali, você vai e você talvez fica conversando com eles, ou você entra e senta no mesmo assento que você sempre senta. Ou, não, eu gosto das cadeiras altas, então você vai sentar nas cadeiras altas. Se não é a primeira, é a de trás. E se não é a da esquerda, é a da direita.
porque lá na frente o sol vai bater na esquerda, então se tiver vago na direita, eu vou sentar no da direita. Ou se você vai de carro, você sai da sua casa, entra no carro, tal, dá ré e vai no mesmo caminho. Muito provavelmente você vai na mesma faixa. Talvez você pegue o mesmo sinal vermelho. Às vezes você vai e liga o seu celular e coloca a mesma playlist. E aí, se eu te perguntar se você lembra, se você dirigiu para lá, você provavelmente vai dizer, pô, não lembro não. Quantos lembram que dirigiram para cá, para a igreja hoje? Sabe? Porque você pega o mesmo caminho, você está acostumado com aquilo, e talvez você nem se ligou que aquela loja que é vizinha da sua casa, ou uma rua depois da sua casa, aquela loja vermelha, hoje estava aberta, talvez. E ela nunca está de domingo. E é meio assustador, né? Porque você fala, caramba, eu não lembro de eu dirigindo para cá. Ou eu não lembro de eu dirigindo para o meu trabalho todos os dias. Isso mostra que grande parte das coisas que nós normalmente fazemos não é aquilo que nós esperamos ou queremos, mas o resultado, sim, de vários hábitos. Aquilo que se repete, se repete e se repete. E tem um dado muito interessante que 40% das decisões que nós tomamos no nosso dia, das nossas ações diárias, na real, não são resultados das nossas decisões. Então, eu vou tomar o meu café com meu cuscuz e ovo. Não. Mas são os resultados dos nossos hábitos. Porque você fez aquilo de novo, e de novo, e de novo. Então, 40%, pelo menos, das suas decisões, das suas ações no seu dia, são resultados dos seus hábitos. E a questão, meus queridos, é que o automático ele tem um preço muito grande. Porque o automático ele pode nos afastar da vida que Deus quer que nós tenhamos. Você viver naquele automático, você não perceber o que você tem vivido, você não perceber o que o Senhor tem feito na sua vida. E hoje, nós vamos olhar para um homem que ele realmente viveu diferente. Um homem que não vivia no automático e um homem que tinha hábitos sagrados. Hoje a gente vai aprender com ele, com o que ele fez e como era o seu costume, ou como ele costumava fazer. Um homem que, por causa da rotina que tinha em secreto, no seu secreto com Deus, Deus o colocou em público para mostrar a sua glória. Afinal, né, o fim principal nosso é glorificar o Senhor em todas as coisas. Assim como em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. E abram sua Bíblia, por favor, em Daniel 6. E, ó, gente, eu vou falar para vocês, eu prometo. Quem falou aqui foi minha mãe. E ela falou Daniel 6. Eu não compartilhei com ela que eu ia ministrar hoje em Daniel 6. Então, assim, talvez é o Senhor querendo falar conosco alguma coisa. Mas eu falei, pô, mãe, ela sentou ali e falei, meu Deus, vão achar que a gente combinou. Daniel 6, os dois juntos. E a gente vai focar no versículo 10, que ela justamente falou aqui. Mas, enfim. Abra aí Daniel 6, por favor. E enquanto a gente vai abrindo, eu vou abrir aqui também. Vamos só fazer um panorama até a gente chegar em Daniel 6 ali. Para quem não conhece, ou aqueles que conhecem, talvez seja a maioria, a gente relembrar um pouquinho. Então, Daniel 1, ele começa com o rei Nabucodonosor requisitando alguns jovens, e os jovens sem defeitos, sábios e instruídos. E aí eles passariam por 3 anos de preparação para servir o império juntamente com o rei. E alguns jovens de Israel foram levados em cativo. E dentre eles estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, vulgo Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí o rei tem um sonho perturbador, nenhum mago consegue interpretar, nenhum adivinha consegue interpretar aquilo. E aí Daniel busca Deus em oração, Deus revela o sonho e a interpretação para Daniel, Daniel explica o sonho e ele exalta a Deus, ele glorifica ao Senhor. Depois vai Nabucodonosor ergue uma estátua de ouro, diz que todos devem adorá-lo, aí Sadraque, Mesaque e Abednego não adoram. E quem não adorasse seria jogado na fornalha. Eles são jogados na fornalha, o 4º homem aparece, tem uma livração divina. E aí, novamente, o nome do Senhor, ele é glorificado. O rei coloca um decreto, não, esse Deus precisa ser adorado. E aí depois tem uma mão misteriosa escrevendo na parede, em Daniel 5,
E aí nenhum mago consegue interpretar novamente, aí novamente chega Daniel, Daniel interpreta, Daniel explica, e Daniel ele continua fiel ao Senhor, porque num dos versículos vai dizer que o rei queria colocar uma capa sobre ele, queria colocar honrarias nele, e ele rejeita essas honrarias. Então vamos ler do capítulo 6, do versículo 1 ao 23. Então eu vou... Alguns versículos eu vou dar uma lida mais rápida, mas acompanhe comigo. Então, 6.1, NVI, se você está no seu celular e quiser acompanhar junto com a gente, diz assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel na sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem o decreto que assinaste. Ele continuou orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel selo e com anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Amém? Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, te louvamos por mais um domingo, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui em comunhão, juntos, adorando ao Senhor e aprendendo mais sobre a Tua Palavra, Pai. Abençoe esse momento da exposição, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, e que o Senhor venha abrir os nossos corações, a nossa mente, os nossos ouvidos,
e que venhamos entender essa palavra e não só entender, Pai, mas aplicá-la no nosso dia, Pai. Aplicá-la na nossa semana, no nosso mês e no ano que está por vir. O Senhor use a minha vida e que seja o Senhor falando e não eu. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. No versículo 3, a gente já vê logo no início que Daniel ele tinha se destacado. Ele se destacou tanto que o rei ele tinha planejado, tê-lo à frente do governo de todo o império, certo? E aí, no versículo 4, a gente já vê que tinha alguns supervisores tentando procurar motivos para acusar Daniel, mas não achavam, pois ele era o quê? Ele era fiel, ele não era desonesto e nem negligente. E aí, uma pessoa negligente, se você não sabe, porque fiel a gente tem uma noção, de não ser desonesto, a gente também tem uma noção, mas se você não tem total certeza do que é uma pessoa negligente é aquela que deixa de tomar uma atitude esperada ou age com descuido, indiferença ou desatenção. E Daniel não era essa pessoa. Ou seja, Daniel ele era fiel, ele era honesto e ele era aquele que tomava uma atitude esperada ou algo com cuidado, algo pensado com atenção. E aí a gente caminha para o verso 5, e eles não encontram nenhum motivo, então, para acusá-lo. E eles vão fazer o quê? Eles apelam para a fé de Daniel. Eles apelaram para algo relacionado à lei do Deus dele. E, querendo ou não, foi um pouco do que a gente viu semana passada, né? Com o pastor Marcelo, da questão de vão começar a atacar a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, e o nosso chamado é permanecermos fiéis, permanecermos firmes e constantes no Senhor e expressando o nosso amor a Ele. E aí, então, tendo essa noção de Daniel, de quem era Daniel, do que ele estava passando, versículo 7 nos mostra o decreto. Então, tem um decreto que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto ao rei, seria atirado na cova dos leões. E na NAA, na Nova Almeida Atualizada, vai dizer assim, que todo aquele que fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem seria atirado. E aí no versículo 11, a gente encontra Daniel pedindo a ajuda a Deus. Então, não podia pedir, não podia orar, e aí Daniel, ele continua fiel, né? Mas igual eu disse no início, o nosso foco hoje vai ser no versículo 10. A gente vai ver o quão detalhista e o quão rico esse versículo 10 é para a gente nos dias de hoje e para o que a gente está vivendo hoje em 2025. Então, aqui a gente vê Daniel, que quando ele ouve sobre o decreto, quando ele tem conhecimento do decreto, então, quando ele soube o decreto que ele tinha sido publicado, Daniel foi para casa. O texto é bem claro, ele soube o decreto, estava fazendo seus afazeres, ele vai para a sua casa. E o decreto, ele provavelmente foi proclamado publicamente ali, então todos estavam sabendo, já que era algo que levaria para a Cova dos Leões, então meio que foi um anunciado geral, assim, na cidade, no local, e quando Daniel soube, ele foi colocado, com certeza, debaixo de uma grande decisão. E agora? Ele continuaria a orar e cair na armadilha que armaram para ele, né? Pois eles sabiam que ele orava continuamente e constantemente, ou ele ia falar, não, 30 dias aqui, sem orar, tranquilo. Eu já orei o ano inteiro 3 vezes, então é 365 vezes 3, um mesinho ali, tá suave. Não vou orar. Mas Daniel vai para sua casa. Daniel toma uma decisão. Daniel parecia que ele estava, então, longe de casa quando o decreto foi notificado. Porque se ele vai para casa, ele não estava em casa. E ele não foi para casa para descansar ou para fugir, porque ele estava com medo, mas ele foi para orar, como a gente vê muito aqui, bem claramente. E provavelmente não deve ter sido uma escolha fácil, imagina. Você não pode adorar o seu Deus mais. Se você for adorar o seu Deus, você vai ser jogado na cova dos leões. E cova dos leões, né? Não é um gatinho, né? E não é a cova do leão, é dos leões. Só que Daniel, ele tinha um compromisso. Daniel tinha um hábito. Daniel tinha uma rotina. E naquele momento, provavelmente, uma turbilhão de coisas deve começar a passar na mente, né?
caramba, eu acho que foi fulano de tal que falou aquilo para o rei. Não, acho que foi ciclano que comentou ali, aquele grupinho que sempre tinha inveja de mim, ou que sempre estava de olho ali para me prejudicar, que lançou a ideia para ter o decreto. E ele podia pensar em várias coisas e até, talvez, poderia orar pelo mal daqueles. Ô Senhor, eles estão fazendo isso, então que o Senhor destrua eles. Que o Senhor venha com a tua ira, porque eles estão contra o Senhor. E com certeza, talvez, algumas coisas passaram pela mente dele, mas sua decisão foi proceder com o que ele sempre fazia, como era de costume. Orar e dar graças diante do seu Deus. E é engraçado assim, né? Na NVI ele diz que ele agradeceu. Se você tem noção do que é isso, você sai um decreto que você não pode mais ir para a igreja, não pode adorar a Deus, não pode fazer mais nada. Você fala, pô, Senhor, obrigado. Então aqui ele fala que ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Você fala, caramba, o que esse cara foi agradecer nessa loucura toda? Para você ver o nível de dependência que ele tinha do Senhor. Para você ver o nível o quão firmado e o quão convicto ele estava de quem era Deus. E além de uma decisão, ele tinha um local específico. Então Daniel vai para o seu quarto, e não é só no seu quarto, no andar de cima, vai para a sua casa, né? Vai para a sua casa, para o seu quarto, no andar de cima. Daniel ele tinha um lugar específico onde ele era constante. Adendo, queridos, aqui a gente podia ver várias coisas de Daniel. Podia ver dele não se abalar, dele não orar escondido, dele manter o seu testemunho diante dos outros, que ele manteve a janela aberta, mas o nosso foco aqui é outro. A gente vai focar no hábito de Daniel. Ele tinha uma decisão, ele tinha um lugar, aí falta um ponto aí, tomar ação, ele precisava agir. Então, 3 vezes por dia, aqui nos diz, que ele fazia continuamente. E é muito interessante porque, se você for ver a sequência das palavras, ele diz, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele, tananã, tananã, tananã. Se ajoelhava, orava e agradecia. Esse 3 vezes por dia, estando primeiro, traz uma atenção maior para a gente com relação a esse termo. Porque é diferente de eu falar, 3 vezes por dia eu oro. Ou eu oro 3 vezes por dia. Talvez não faça, pô, o Abner está doido aí, né? Mas se você for parar para pensar, o 3 vezes por dia ali na frente já enfatiza algo. Tá, 3 vezes por dia ele faz o quê? O que ele faz 3 vezes por dia? O ponto é que Daniel ele não orou apenas naquele dia do decreto, mas ele já tinha um costume de orar e eram 3 vezes. Daniel foi constante, não deixou se abalar, pois ele tinha um compromisso. E na tradição judaica, a gente tem meio que 3 momentos ali que normalmente o pessoal orava, que era logo pela manhã, no almoço ali no início da tarde e à noite. Início da noite, no caso, né, nem entardecer. Mas independente do horário que era, se Daniel orava de manhã à tarde ou noite, ou de manhã e noite, enfim, a gente vê que ele mantinha um horário ali, exigente, certinho, porque eram 3 vezes por dia, como de costume. Mesmo sem perigo, sem castigo, ele exigia essa disciplina. Ele vivia constantemente naquilo e vivendo nisso, né? E agora, então, imagina Daniel na sua posição importantíssima, como um grande rei ali, ou um supervisor que estava com grandes responsabilidades, muito trabalho a fazer, sob tantas exigências. Talvez a tentação pô, agora está corrido, agora com o decreto aí talvez eu possa fazer mais à noite, mais ali no meu quarto mesmo, fechado, a janela sem estar aberta, e ainda mais ele tinha que voltar para casa, depois eu faço tal. Mas não. Agora para e pensa, você chegar no seu trabalho, depois de enfrentar 2 horas no trânsito de Recife, 1 hora no trânsito de Recife, trabalhar 4 horas, não, tem que orar, vou voltar para minha casa. Aí pega o trânsito de novo, ora, e depois volta para o trabalho de novo, e aí trabalha mais 4 horas, e depois volta para a noite, não, tem que orar agora de novo também. Mas Daniel conhecia a sua prioridade do contato dele com Deus, da dependência dele. E digo mais, ele continuou a fazer isso mesmo depois do decreto.
Mesmo depois de tudo aquilo que eles publicaram, ele continua sendo fiel ao Senhor. E, queridos, nada na Bíblia é por acaso, nenhuma palavrinha, nenhuma vírgula, e com certeza a adição que Daniel costumava fazer aquilo, e aqui eu não estou nem focando nos 3 vezes por dia, mas ele, como era de costume, ou ele costumava fazer, nos ensina muito. Porque nos mostra que os nossos hábitos, eles revelam mais do nosso coração e do nosso caráter do que as nossas ações isoladas. Dito isso, a gente precisa entender então 3 coisas. Que a disciplina, ela nos mantém de pé. Que a disciplina, ela nos mostra quem nós somos. E a disciplina, ela transforma vontade, esperança em constância. Então, primeiro, uma rotina saudável, uma disciplina saudável, ela vai sustentar a nossa fé. Antes da cova dos leões, antes do decreto, Daniel orava 3 vezes por dia. Se ajoelhava, orava e agradecia. Ia para o seu quarto, parava os seus afazeres. Então, Daniel já tinha uma história com Deus. Daniel, ele não foi firme naquele dia do decreto. Ai, meu Deus, nossa, agora eu não posso, meu Deus do céu, me ajude, não sei o quê. E agora vão me matar porque eu sou fiel ao Senhor e eu oro sempre. Não. Ele sempre separava aquele momento. Então, ele já vinha sendo firme vários dias. Ele já havia, assim, desde o capítulo 1, no versículo 8. Bora olhar lá rapidinho, capítulo 1, volta um pouquinho aí, no versículo 8. Diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Só aí. Então, a gente já vê a fidelidade de Daniel para com o Senhor. Então, Daniel, ele tinha uma rotina que guiava a sua fé ali. Ele tinha uma rotina onde os seus frutos, eles realmente eram resultados dos seus hábitos. E ele vivia assim quando Deus então levou ele para Nabucodonosor. Ele vivia assim quando o Senhor revela o sonho de Nabucodonosor para ele. Ele vivia assim quando ele deu interpretações que nenhum sábio conseguiu dar. E ele agia assim quando mostrou visões sobre o reino que nem existiam ainda. Então, cada milagre, cada revelação ali, cada livramento realmente era sustentado e dado por uma rotina de dependência. Por isso, quando o decreto veio, Daniel não tremeu, não estremeceu, ele continuou firme e constante, como era de costume. Ele só continuou fazendo o que sempre fez. E a pergunta para nós hoje, nessa manhã, é: o que nós temos vivido que é fruto de uma rotina espiritual saudável? Porque se nós não estamos vivendo nada que seja fruto de uma rotina saudável, uma rotina espiritual saudável, a gente precisa rever quais estão sendo os nossos hábitos. Porque se a gente tem a disciplina e o hábito de buscarmos a Deus, de orarmos a Ele, de jejuarmos, de darmos graças, de ajoelharmos ou qualquer outra coisa espiritual, uma disciplina espiritual, nós teremos fruto. E a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. E a árvore só vai crescer se ela estiver arraigada no solo com os nutrientes certos. Será que nós, como árvores, estamos arraigados e firmes no Senhor, aquele que nos nutre? Será que temos o hábito constante de buscarmos Ele ali e crescermos conforme a vontade dEle? Então, o que nós temos vivido, que é fruto de uma rotina espiritual saudável. Só que além de uma rotina saudável, sustentar a nossa fé, ou sustentar a nossa firmeza espiritual, uma rotina espiritual saudável, ela vai revelar a nossa integridade ao Senhor. E além de revelar a nossa integridade, ela vai testemunhar sobre quem Deus é na nossa vida. Porque quando o decreto chegou, ele não precisou tentar ser espiritual. Pô, agora que o negócio apertou, eu vou ter que mostrar que eu sou filho daquele Deus, né? Que eu sirvo Ele mesmo. Não, a rotina dele já tinha feito esse trabalho. Desde antes, era 3 vezes por dia. Tanto que depois ali mais para frente, a gente vê que os supervisores já foram direto, viram que Daniel saiu, opa, vai orar, então vamos olhar lá o que ele vai fazer. Vamos olhar lá naquela casa, porque a gente sabe que aquela janela aberta ali naquele quarto, a gente vai tirar foto, manda no zap do rei e acabou. Está na cova.
Então, a disciplina diária era a raiz que mantinha ele em pé quando o vento chegou. A entrega à dependência de Daniel, ela não nasceu no decreto ali. Meu Deus, agora eu tenho que orar mesmo a esse Deus que eu falo que eu sirvo. Agora eu tenho que me entregar totalmente a Ele mesmo, porque senão, já era. Mas não, ela nasceu na rotina. A rotina de Daniel não era escondida, não era estratégica, não era política. Eu estou orando aqui, viu, galera? Rapidinho, vou orar lá. Deu meu horário? Não, ele retirava, ia para o seu quarto e fazia essa oração. Daniel, ele poderia muito bem mudar os seus hábitos ali. Pô, Senhor, eu vou fazer quando eu deitar, só eu entre eu e você. Ou, 3 vezes, acho que só uma, né? Acordei, abençoa o dia de hoje, amém, acabou. Mas não, ele continua ali. A integridade dele não era um discurso, mas sim um hábito. E aquilo dele ir, se prostrar, ir lá e falava muito mais alto do que qualquer sermão que ele poderia dar ali. A fidelidade dele diária testemunhava a grandeza do Deus que ele servia. E a vida que Daniel levava tinha um responsável por isso, e era Deus, e a sua entrega a Deus glorificava o próprio Deus. E aí, se uma rotina saudável revela a nossa integridade e também testemunha sobre o nosso Deus, se a nossa fé fosse testada hoje, que rotina nos manteria firmes? Que rotina nos manteria firmes? Essa rotina existe hoje? Qual o nosso hábito que nos manteria firme hoje, se algum decreto viesse? Trazendo para o livro do PG que a gente está lendo, né, Louco Amor, do Francis Chan, eu não lembro o capítulo exato, mas o que você tem feito no seu dia que requer fé? No seu dia tão corrido que é, de acordar e já pensar no trabalho, e volta, e família, e faculdade, estudo, escola, cursinho. E agora trazendo para a mensagem da semana passada, que a gente viu, assim como Daniel não cedeu ao sistema, ao praticar o que era de costume, também nós não cederemos ao sistema ou à pressão da besta, como vimos semana passada, quando praticarmos as disciplinas espirituais como de costume. Então, se a nossa fé fosse testada hoje, que rotina nos manteria firme? Que hábito espiritual nos manteria firmes, fiéis e constantes? Mas além de a rotina saudável sustentar a nossa fé, além da rotina saudável ela revelar a nossa integridade e testemunhar sobre o nosso Deus, uma rotina saudável ela depende de gatilhos, não só da nossa vontade. Um hábito saudável, ele depende de um gatilho. Porque pensa comigo, quem ora 3 vezes por dia, todos os dias, por décadas, isso não vai nascer de eu quero. Isso nasce de um ritmo, de várias tentativas, de ir lá e de ser constante. Porque, infelizmente, você não pode fazer o que você decide muitas vezes. Porque todos nós temos ou fizemos planos para 2025 e chegando agora, dia 23 de novembro, a gente nem começou o que a gente planejou, talvez. Então, não adianta só o querer. Não, 2026 eu vou ler 20 livros, não leu 2 esse ano. Não, ano que vem eu vou ler a Bíblia toda. Eita, parei em Ezequiel. Não, mas a gente está lendo Apocalipse lá na igreja, então bota Apocalipse aí na conta também. A questão é que nós precisamos criar gatilhos e não só objetivos. Objetivos são bons, são ótimos. Objetivos, eles vão nos dizer o que fazer. Mas os gatilhos vão dizer como e onde, ou de que forma, quando fazer. Porque para Daniel, os horários do dia eram um lembrete divino. Pela manhã, Senhor, dependo de Ti, então eu vou orar ao Senhor. Na hora do almoço, à tarde, Senhor, eu confio em Ti e eu vou orar ao Senhor. À noite, Senhor, eu descanso em Ti, então eu vou orar ao Senhor, como de costume. A rotina dele era construída sobre esses gatilhos que facilitam a fidelidade. Então, não era ali
força da vontade, ou era a estrutura espiritual ali. Não, estou decidido que eu vou fazer isso. Então, quando eu acordar, eu vou orar. Quando eu almoçar, eu vou fazer aquela oração, ou depois do almoço, ou antes do almoço. E não estou falando da oração do almoço aqui. E no final da tarde, eu vou também fazer a minha oração. Entrar no meu quarto, no andar de cima, com as janelas para Jerusalém, e vou ajoelhar, orar e agradecer. Talvez o fator de ir para casa era um gatilho. Pô, estou indo para casa, então vou orar. Talvez no lugar que ele se encontrava no dia, talvez fosse um obstáculo. Pô, eu orar ali onde eu estou trabalhando, no sentido de, estou na muvuca lá do palácio, não tem como orar. Então, isso é um obstáculo para mim orar? Então, eu vou fazer questão de ir para a minha casa, para orar lá na minha casa. Porque assim como nós precisamos encontrar os gatilhos para a gente virar a chave, eita, tocou o alarme, vou orar. Ou tocou o alarme, vou ler minha Bíblia. E aqui, irmãos, eu estou falando orar porque era o hábito de Daniel. Mas talvez o meu hábito ou o seu hábito vai ser ler um capítulo da Bíblia. Pô, deu 11h45, vou ler um capítulo da Bíblia. Ou acordei, vou ler o versículo do dia no aplicativo da Bíblia e o devocionalzinho que já vem pronto no aplicativo da Bíblia. E se eu não quero ler, tem o devocionalzinho em vídeo. E ainda depois tem uma oração que você pode ler aquela oração. E assim como a gente precisa encontrar os gatilhos, a gente também tem que ver os obstáculos. Será que são os vícios modernos, com dopamina imediata, você ficar lá com o dedo para cima e tal, e é vídeo, é stories, é WhatsApp, enfim. Será que seria o cansaço? Estou cansado, hein? Final de ano aí tá uma correria. Será que seria a correria? Estou aguentando mais não, pô. Sai de casa às 5 horas e chego às 11. Tudo é resolvido com hábito. Porque tudo isso, quando você estabelece um horário para fazer aquilo, e quando você tem a plena convicção de que você vai fazer aquilo, como, por exemplo, vir na igreja às 10 horas no domingo, você vai fazer, porque aquilo é um hábito. Um horário certo, talvez, para você fazer essa oração, um horário certo estabelecido para você fazer o seu devocional. Pô, eu consigo só à noite, deu 9 horas, eu vou parar tudo que eu estou fazendo, eu vou para o meu quarto e fazer meu devocional. Vou ler minha Bíblia, meus 15, 20 minutos, 1 hora, dependendo do quanto você tem no seu dia. Um horário certo para você louvar. Pô, toda vez que eu lavar a louça, eu vou botar um louvor, por exemplo. Ou toda vez que eu estiver voltando do ônibus, vou colocar um louvor, ou no carro do trabalho, enfim, vou colocar um louvor. Nós precisamos ter esse gatilho. E você pode ver, quando a gente vai tomar uma suplementação, a médica mandou tomar uma suplementação, ou tomar minha garganta, tomar um antibiótico, é de quantas em quantas horas? 8 em 8 horas. Ou 12 em 12 horas. Aí se você toma 8 da noite, meu Deus, eu vou acordar 2 da manhã para tomar o remédio. Para fortalecer o teu corpo, para sarar da doença, você levanta 2 da manhã, né? Vai para orar. Então, porque de 8 em 8 horas, ou depois de uma refeição, eita, tomei o café, tem que dar 2 pílulas lá da suplementação, ou do remédio que eu estou tomando. Então, se a gente nutre e cuida tão bem do nosso corpo, metodicamente, por que a gente não faz isso com o nosso espírito? Por que a gente não vai, como de costume, orar 3 vezes por dia, como Daniel? E trazendo para as nossas perguntas, que gatilhos simples eu e você podemos implementar agora na nossa vida, a partir dessa semana, que aumente muitas chances de cumprir o hábito. Não vamos deixar para ano que vem, não? Tem 5 semanas ainda para o ano acabar? Já começa aqui, 5 semanas, a primeira semana é difícil, talvez a gente vai cambalear ali, a segunda já fica um pouco mais firme, aí em 2026 a gente vai chegar voando. Não, estabelecer esse hábito, estou há 5 semanas tentando, em 2026 eu vou cumprir com esse hábito, todo dia. Por quê? Um hábito simples que a gente pode começar a fazer. Um capítulo de manhã, temos 5 semanas, certo? Um capítulo de manhã, acordei, eu tomei meu café, li um capítulo. Por uma semana. É uma implementaçãozinha ali no seu dia. Aí na segunda semana já vem e, vou ler 2 capítulos por dia, um no café e outro no almoço. Aí na terceira semana, tem um no café, um no almoço e um na janta. 3 capítulos. E ainda vai ter 2 semanas ali para a gente
confirmar que a gente consegue um no café, um no almoço e um na janta. Chegou em 2026, se a gente continuar com esse um no café, um no almoço, um na janta, soma eles pelo ano inteiro, 2026 você leu a Bíblia toda. 3 capítulos ali por dia, 2026 você leu a Bíblia toda. Pô, Abner, nunca li um livro da Bíblia. Será que é porque tu nunca tentou? Ou se você tentou, será que é porque você nunca realmente se comprometeu em tentar? Porque quando a gente tem uma decisão, a gente toma e tem os gatilhos ali, eu combinei comigo mesmo e com Deus, né, que eu ia ir lá toda manhã ler um capítulo, ou toda manhã fazer uma oração. Eu ia falar, Abner, é fácil falar, né, velho? É fácil, tranquilo você falar aí na frente e tal, e viver. Eu passei, umas 3 semanas atrás, eu falei, vou acordar e vou ler o versículo diário da Bíblia. Eu tenho conseguido, você está vendo que eu estou avançando nas medalhinhas lá, que a Bíblia tem, tenho conseguido. Às vezes dá uma falhada aí, no ônibus aí, vou ler lá, né? Meu compromisso. Porque é muito fácil falar, eu seria muito hipócrita de estar falando aqui, não, irmãos, vamos tentar, vamos lá, criar um hábito, e eu não fazer nada. É graças pelo aplicativo que dá para confirmar, né, que eu estou tentando. Se eu estou conseguindo, de vez em quando dá aquela... Para ano que vem, chegar voando. 5 semanas aí de treino. Então, meus queridos, nós precisamos levar muito a sério isso. Porque, no final das contas, a história de Daniel nos lembra algo simples, mais profundo. Ninguém se torna firme por acidente. Ninguém se torna firme por acidente. Eu caí aqui, estou firme. Firmeza é fruto de escolhas pequenas e repetidas, feitas quando ninguém está olhando. Aquela decisãozinha que você toma uma vez naquele dia, e aí você toma uma vez naquela semana, repetidamente, aí toma 2 vezes e vai indo. Igual academia, né? Fulano começou a treinar, tá 1 mês, não parece nada. Aí se ele continua certinho, 3 meses, fala, eita, tá treinando? A nutricionista lá, o plano dela tá bombando, né? Mas você não vê o cara se lascando ali 3 meses atrás, todo dia metodicamente, se debruçando. Então Daniel, ele não se tornou firme no momento da cova dos leões. Daniel não se tornou firme no momento do decreto, mas ele já era fiel muito antes. Quando ninguém estava escrevendo sobre ele, a cova só revelou o que a rotina já havia construído. Teve o decreto? Vou orar. Teve o decreto? Acha que vão derrubar? Não, eu vou continuar firme e constante no meu Senhor. E é por isso que o hábito sagrado, gente, ele não é um luxo espiritual. Eita, fulano lê a Bíblia todo dia, é crente mesmo. Não é um hábito espiritual. Não é um luxo espiritual. É um hábito espiritual, com certeza. Não é um luxo espiritual. Um hábito saudável, ele é a sobrevivência espiritual ali. É maturidade espiritual. É vida. Você se comprometer a algo com o Senhor, algo que vai te trazer benefícios. E se Daniel pôde desenvolver firmeza na Babilônia, nós também podemos desenvolver firmeza em Recife. Porque a gente não vai poder desenvolver firmeza na Zona Norte, na Zona Sul. Ele desenvolveu na Babilônia, quando nem tinha alarme. Tem tantas formas a gente criar esses gatilhos para os nossos hábitos e nós não levamos em consideração. Um hábito sagrado por vez. Um hábito sagrado por vez. Um passo de cada vez. Quando você vê talvez aqui pastor Marcelo, Santiago, Ramos, Daniel, aqui na frente, nossa, realmente os caras são estudiosos, né? Que pastores abençoados o Senhor me deu. Mas é que vocês não viram o tanto que eles lutaram lá atrás, o tanto de lágrimas derramadas que tiveram, o tanto de devoção e de entrega ao Senhor que eles tiveram, para hoje estarem aqui. E se eles conseguiram, se Daniel conseguiu, eu e você, nós conseguimos. A questão é que às vezes a gente precisa priorizar essas coisas, e nós não priorizamos. A gente só vai priorizar se a gente realmente entender quem Jesus é e o que Ele fez pela gente.
pergunta que nós precisamos fazer é: o que minha rotina está secretamente me tornando? O que os meus hábitos diários estão secretamente me tornando? Será que eu botar o despertador para 6h30 e botar o soneca está me fazendo produtivo no dia? Será que a primeira coisa que eu pegar no meu dia é o meu celular, está me fazendo produtivo naquele dia ou naquela semana? Será que não ter o meu tempo devocional está me fazendo produtivo na semana? Essa eu falo com certeza não. Então, o que os nossos hábitos, a nossa rotina está secretamente nos tornando? A disciplina, meus queridos, ela não salva. Você ser o cara mais reto ali, constante, não salva. Cristo salva. A disciplina não salva, mas a disciplina, ela te mantém perto do Cristo que salva. Então, se a gente não consegue, às vezes, pela nossa própria força, que venhamos orar como Daniel, para Senhor, me sustente e me ajude a cumprir com o que eu falei com o Senhor. Eu quero ser mais dependente de Ti. Quando vier um decreto, eu quero continuar orando ao Senhor. Eu quero continuar sendo fiel ao Senhor, seja no meu trabalho, seja na minha faculdade, seja na minha igreja, ou com o meu vizinho, ou principalmente na minha casa. Pai, me ajude a ser fiel ao Senhor. Cristo é o Deus que sacia o deserto do nosso coração. Cristo é aquele em quem eu devo confiar. Você deve confiar. Cristo é aquele a quem devemos nos apegar. Cristo é aquele que de todo o coração precisamos desejar contemplar. Contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Que ao cantar esse próximo louvor, queridos, nós venhamos realmente viver e refletir o que nossa rotina está secretamente nos tornando. Pare e reflita. Será que o que você vai cantar aqui agora é o que você tem vivido? Então, Senhor, realmente abre os nossos corações para que a gente venha entender o que nossa rotina está secretamente nos tornando. Fique de pé e vamos adorar o Senhor.